Vamos ver agora como é que fica a situação da carga em estrela desequilibrada a três condutores, tá? Então é o caso quando a gente não tem o condutor neutro, tá certo? Esse assunto está na página 23 da apostila de vocês, tá? Então a situação seria essa daqui, tá? Então o que a gente tem ali? Uma carga em estrela que está desequilibrada, ou seja, as três impedâncias são diferentes, e o condutor neutro, que ele ficaria bem aqui, ele está ausente agora, tá? Então agora não tem mais o condutor neutro, certo? Então, a princípio, para resolver um circuito desse daí, certo? O que a gente faria então? Certo? Vamos ver aqui o exemplo 4, certo? Que é aquela da carga que estava com neutro, né? Agora sem neutro, então usamos os mesmos parâmetros, tá? Porém só retiramos o condutor neutro. Tá? Então, para resolver isso daqui, vamos supor que é as correntes de linha, o que tem que fazer então? Não dá para dizer que cada impedância dessa está submetida à tensão de fase mais, que é aquela tensão de linha dividido por raiz de 3. Não vai dar para garantir por quê? Porque a gente perdeu o neutro, certo? Perdemos a referência única que a gente tinha. Tá? Então, o que vai acontecer? Vão circular por essas impedâncias três correntes que já não têm equilíbrio mais, então você não vai poder garantir, né, que a tensão em cima dessa impedância seja igual a essa e seja igual a essa. Tá? Então, mas se você quer as correntes de linha, o que faz nessa situação? A gente pode aplicar análise de malha, né, que vocês viram lá em circuitos elétricos 1. Então, você teria uma malha aqui, corrente I1 circulando, aqui você tem outra malha, corrente I2 circulando, né? Aí se você quiser saber quem são as correntes IA, e B e C, você aplica a lei dos nós, tá? Então, como é que ficaria aqui? Né? Você teria essa equação aqui, certo? Que aqui você aplicaria a lei das malhas aqui e tudo mais. Você teria esse sistema linear, tá? Resolve o sistema linear, você tem as correntes, tá? Então é um método que vocês já viram lá em circuitos 1, não teria necessidade de ficar discutindo ele aqui, certo? Até porque o método que vocês vão aplicar vai ser outro, tá? Então, o que acontece? Tá, faz o sistema linear, aplica, acha as correntes I1 e 2, aplica a lei dos nós, ó, IA vai ser a própria corrente I1, tá aqui, ó, IA é a própria corrente I1, IB seria o quê? I2 menos I1, e a corrente IC seria menos I2, porque eles estão em sentidos opostos. Então, tá aqui, aí você acharia o valor das três correntes de linha. Tá, e além disso, você pode calcular quem são as tensões em cima de cada impedância. Tá? Aqui, VAO. Aqui seria VAN, mas como o condutor neutro não tem, então vai ficar a letrinha O aqui. Então, VAO seria ZA vezes IA, deu esse valor. VBO seria ZB vezes IB, daria esse valor. E VCO seria ZC vezes IC, que daria esse outro valor. Então, se a gente comparar esses três valores ali, a gente vê que essas tensões estão desequilibradas, certo? Ou seja, não tem mais aquela garantia que as três vão ter o mesmo módulo e defasado de 120 graus entre si, certo? Então, esse equilíbrio foi perdido, certo? E na prática, o que representa isso, né? Na prática, isso aí seria um perigo acontecer. Por quê? Vamos dar o exemplo de uma instalação predial, então, certo? Então, a partir do momento que o condutor neutro ele é perdido, as tensões em cada fase não são as mesmas, tá? Então, se você quisesse que garantir os 220 volts, por exemplo, nas tomadas, nos terminais das lâmpadas, isso já seria perdido,
certo? As tensões podiam estar menores, como poderiam estar maiores também. Tá? Então, isso aí representaria um risco para os equipamentos, para a instalação toda e para a segurança das pessoas também. Então, numa instalação, certo? Seja uma instalação elétrica, seja num laboratório didático, igual vocês frequentam, quando vocês estão lidando com aqueles varivolts, aqueles experimentos, então a primeira coisa é ligar o neutro, certo? Então liga o neutro primeiro e depois você liga as demais fases, os demais condutores. Tá? Então isso é vital para a segurança. Pois bem, então tendo aqui esses três fasores desequilibrados, né, de tensão aqui, o que a gente teria aqui? Então vamos observar esse diagrama aqui de tensões aqui. Então, ó, vamos olhar por fora do triângulo, tá? A parte azul aqui. VBC sempre é referência, VAB e VCA. É porque o exemplo foi da sequência CBA, então por isso que o triângulo está voltado para baixo aqui. Tá? Então, em azul, né, contornando o triângulo, são as tensões de linha. Agora, esses fasores com pontilhado aqui, seriam as tensões VAN, VBN e VCN, né, porque é por definição do circuito trifásico, tá certo? Agora, essas fasores com as linhas pretas e cheias aqui, ó, tem VAO, VBO e VCO, são as tensões que a gente calculou aqui, certo? São essas três tensões. Então, a gente vê o quê? Que tem aqui o ponto O e o ponto N. Aqui, esse fasor em verde, VON, é a tensão de deslocamento de nêutron. Então, o nêutron tinha que estar num determinado potencial, né? Mas ele foi deslocado em função que o condutor nêutron não existe. Tá? Então, aqui, esse VON, ele vai ser o quê? É a tensão de deslocamento de nêutron. É aquilo que ele se deslocou do valor original dele. Também é possível o quê? Que você queira saber as tensões nas impedâncias, né? Saber quais vai ser as tensões resultantes em cada impedância. Olhando esse diagrama aí, vocês podem ver que vocês conseguem fazer uma operação vetorial, tá certo? Porque você tem essa tensão VON, certo? A gente pode ver aqui que ela é a combinação das tensões VAN e VAO. Então, vocês podem fazer essa operação de forma vetorial aqui, tá certo? Então, elas já estão descritas aqui, ó. VAO vai ser a tensão VAN menos VON. Isso aqui é olhando, né, a operação vetorial que está descrita no diagrama ali. O VBO também é a mesma coisa, é o VBN menos VON. O VCO é o VCN menos o VON. Tá? Então, o que vai acontecer? Para vocês, quando vier para vocês, seja em prova, em exercício, da carga desequilibrada em estrela 3 condutores, vocês não vão resolver pela análise de malha. Né? Análise de malha você faria se fosse circuito zoom. Aqui a gente vai resolver pelo método de deslocamento de nêutron. Então vamos obter uma expressão, certo? Uma fórmula direta para achar a tensão de deslocamento de nêutron. Então como é que a gente obtém essa fórmula? Ó, a soma das três correntes IA mais IB mais IC é nula, certo? Isso é fácil de ver aqui, ó. Por quê? Porque IA, IB e C vão circular, passam pelas impedâncias, se encontram nesse ponto e não tem para onde ir, certo? Não tem um caminho para elas continuarem circulando. Então, a soma das três vai dar zero. Tá? Então, o que acontece aqui?
eu vou escrever essa expressão aqui nesse formato. Ó, IA seria a tensão VAO dividido pela impedância ZA, correto? Só que agora eu não vou usar a impedância, vou usar a admitância, que é o inverso da impedância, tá certo? Então, VAO vezes YA é a corrente A. VBO vezes YB é a corrente IB. E VCO vezes YC é a corrente IC. Então, tudo isso é zero. Agora eu posso fazer o seguinte, onde tem VAO, VBO e VCO, eu posso substituir por essas três expressões aqui de cima, tá certo? Então, ficou nesse formato aqui. Aí eu vou isolar o VON, certo? Algebricamente, você faz essa simplificação e resulta nessa fórmula aqui. Então, o que está dizendo essa fórmula? Ó, se você sabe a sequência de fase do seu sistema, você tem o VAN, o VBN e o VCN, certo? YA, YB, YC você obtém através das impedâncias de carga. Então, são dados que vão ser fornecidos. Então, você aplica essa fórmula aqui, certo? E você pode achar o VON, inclusive até sem achar as correntes. Tá? Então, sem achar as correntes, você consegue achar a tensão de deslocamento de nêutron, e a partir do momento que você tem a tensão de deslocamento de nêutron, você tem essas três impedâncias aqui, ó, VAO, VBO e VCO. Tá? Então, para ilustrar esse exemplo aí, vamos ver essa outra questão aqui. Tá? Então, o que está dizendo essa questão aqui? Isso aqui é de uma prova que já foi alguns semestres atrás, mas está dizendo o seguinte: três impedâncias, com esses valores aqui, estão associadas em estrela, sendo alimentadas por um sistema CBA 208 volts a 3 condutores, certo? Então ele quer as correntes de linha e as tensões nas impedâncias usando o método de deslocamento de nêutron. Ok, então ele te deu um sistema que é CBA 208 volts e com três impedâncias totalmente desequilibradas. Vamos lembrar que esse 208 sempre é a tensão de linha. Tá? Então ele quer que use o método do deslocamento de nêutron. Então está aqui a fórmula, certo? VAN, nesse caso aqui, como é CBA, seria 120 fase menos 90, VBN seria 120 volts fase 30, e VCN seria 120 volts fase 150. Tá? Então você olha a sequência de fase, ó, YA, YB, YC é só inverter isso aqui. Ó. O YA é inverter o 4, o YB é inverter 2 mais J1, e YC é inverter o 5 menos J3. Tá? Então faz esse cálculo, joga tudo na calculadora e dá isso daqui. Certo? Ok, a partir do momento que você tem a tensão de deslocamento de nêutron, você tem essas três tensões nas impedâncias. É só fazer essa operação, jogar na calculadora, obter esses valores. Tá? E aí você pode calcular as correntes de linha nessa situação então. Certo? Então, a tensão de deslocamento de nêutron, ela te dá, vamos dizer assim, uma noção de quanto está desequilibrado suas tensões de fase. Certo? Então, você pode ver, vamos ver para esse caso particular, aqui ó, deu 102, 105 e 173 volts. Então, está bem desequilibrado. O nêutron se deslocou 53 volts, então está bem desequilibrado aqui, certo? Apesar daqui estar em amperes, mas aqui seriam volts aqui, tá? Então, peço desculpa aí. Tá certo? Então, vejam a explicação
Esse exercício aqui, se vocês quiserem vocês fazerem, é bom também, certo? Para ver se chega nos mesmos resultados, né? Joguem na calculadora, né? Para ver como é que fica ele aqui, tá certo? Então, olha lá.